Yeah. Yeah. Lucre R$5.000 com os melhores palpites para essa terça-feira, dia 23/9/2025. Se você é novo no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois todos os dias tem vídeo aí e tem sorteio para você todas as semanas. O ganhador desse domingo já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e o próximo pode ser você. Para participar é muito simples. Basta você se inscrever e comentar, pois só o fato de você comentar, você já participa automaticamente dos nossos sorteios semanais. Isso mesmo, então comenta, se inscreve e deixa o like. E agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira. Vamos lá! Começamos aqui utilizando 3 jogos, um da Liga Portuguesa, temos o Benfica jogando contra o Rio Ave, e 2 jogos da Liga Japonesa. Primeiro vamos falar sobre o jogo do Benfica. Benfica que está na segunda colocação com 13 pontos, precisa vencer pois o Porto já jogou, tem 6 jogos aí e tem 18 pontos aí, ok? Então o Porto tá com basicamente 100% de aproveitamento, não tá de brincadeira a equipe do Porto, 100% de aproveitamento aí. O Benfica precisa vencer para pelo menos encostar aí a 16 pontos. Os últimos 5 jogos entre Rio Ave e Benfica, 4 deles bateu a linha de over 1,5 e teve 3 que bateu a linha de over 2,5. Na casa do Benfica mesmo, todos os últimos 5 jogos de 2020 para cá bateu a linha de over 1,5 e 4 deles bateu a linha de over 2,5 e 3,5. É jogo para sair bastante gols. Para essa partida do Benfica, eu peguei um Asiático 2. Se sair apenas 2 gols na partida, essa partida do Benfica é anulada, basicamente. E se sair 3 gols é green. E se não sair pelo menos 2 gols, é red, beleza? E os outros 2 jogos? Temos aqui o jogo do Shonan versus Kawasaki pela Liga Japonesa. O Kawasaki está na 7ª colocação e o Shonan é o vice-lanterna aí da competição. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram o over 1,5 na casa do Shonan mesmo. Todos os jogos bateram a linha de over 1,5. Para essa partida, eu peguei o Asiático 1,5. Como assim? Se sair apenas 1 gol nessa partida, é meio red. Se sair pelo menos o over 1,5, é green aí, ok? Então, mesmo que saia pelo menos 1 golzinho apenas, a gente só leva meio red na odd do Shonan versus Kawasaki. Essa é a vantagem. A mesma coisa aqui, não a mesma coisa, eu utilizei o mercado asiático no outro jogo aqui do Kashima Antlers versus a equipe do Gamba Osaka. O Kashima, que é o primeiro colocado da Liga Japonesa com 58 pontos aí, e o Osaka tá na tá na 9ª colocação aí, basicamente aí com apenas 43 pontos. Essa Liga Japonesa é bem disputada, pois é uma liga boa para gols, mas resultados é complicado, tem bastante zebra. Para essa partida eu peguei um handicap mais 2 pro time do Kashima, isso mesmo. Para você ter noção, a equipe do Kashima é a favorita para vencer a partida, não perde a 5 jogos, mas tá pagando uma odd de 2,40. Não faz o menor sentido. Por isso que eu peguei um handicap mais 2 Kashima, ou no caso o asiático mais 1,5 aí a favor da equipe do Kashima Antlers, para ele não perder por 2 gols de diferença. Ele pode perder até por 1 golzinho só de diferença, que é green pra gente. Juntando o Asiático 2 do jogo do Benfica, o jogo do Shonan, Asiático 1,5 aí para sair no mínimo 1 golzinho, para dar meio red e 2 gols para green, e o jogo do Kashima, handicap mais 1,5 a favor do Kashima, temos um bilhete com odd de 1,50, triplazinha bem legal e bem favorável. E meu placar exato para essas partidas, vamos lá. O jogo do Kashima versus Shonan, vou colocar 2-1 Kashima Antlers, hein, para ganhar aí do Cerezo Osaka, na verdade, isso mesmo. Kashima e Cerezo Osaka, pro Kashima meter 2-1 no Cerezo Osaka. E o jogo do Shonan versus a equipe do Kawasaki, vou chutar 1-1, placa exato 1-1 aí, vai ser empate, vai sair 2 gols e vai ser 1-1. E o jogo do Benfica versus a equipe do Rio Ave, 3-0 Benfica. Então
Benfica para vencer sem tomar gols. Então a triplazinha com odd de 1.50, bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Copa da Itália, a gente tem o Milan jogando contra o Lecce. Milan vai jogar em casa. Pense no jogão. Para esse confronto, claramente o Milan é favorito para vencer essa partida. Por isso que a gente fez um bilhetinho utilizando tudo a favor do Milan. Vamos lá. Para esse jogo, eu peguei vitória do Milan, para o Milan vencer a equipe do Lecce. Últimos 5 jogos entre Milan e Lecce, 4 deles o Milan venceu e só empatou um que foi em 2019. Isso jogando em casa. É jogo pro Milan vencer tranquilamente. O último confronto foi no mês 8 aí, ok? Onde a equipe do Milan venceu por 2-0 a equipe do Lecce, que foi pela segunda rodada dessa nova temporada italiana. Mesmo jogando fora de casa, o Milan meteu 2-0 e agora vai jogar em seu mando de campo pela Copa da Itália. Para essa partida, peguei vitória seca do Milan, over 1,5 na partida, para sair 12 golzinhos aí no jogo, pelo menos, e para não sair 4 gols no primeiro tempo, hein? Então, bilhete bem favorável e meu placar exato para essa partida, eu vou de 2-0 Milan, pro Milan fazer 2 golzinhos e não tomar gol do Lecce. Então bilhetinho com odd de 1.55, utilizando o favoritismo do Milan. Lembrando que é 16avos de final da Copa da Itália, ainda falta muito para as semis, quartas de final, oitavas de final, ainda falta muito, mas tá muito favorável aí essa vitória do Milan jogando em casa contra a equipe do Lecce, hein? Então anota aí, vitória seca do Milan. Lembrando que não tem pagamento antecipado, hein? Nesse bilhete que eu fiz aqui foi na Betano, não tem o pagamento antecipado. Então mesmo que o Milan meta 3-0 cedo na partida, não vai pagar antecipado. Já entra sabendo disso. Over 1,5 na partida e menos de 4 gols no primeiro tempo. E placar exato 2-0 Milan. Bilhete bem favorável, bem bonitinho e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Copa da Liga Inglesa, a gente tem 2 jogos bem interessantes, bem legal para fazer bilhete. Temos o Liverpool jogando em casa contra o Southampton e temos o Chelsea jogando fora contra o Lincoln City. Então, jogo onde os times favoritos estão pagando a odd esmagadíssima. A vitória seca do Liverpool tá pagando 1.13 e a vitória seca do Chelsea pagando 1.15. Então, o que a gente pode pegar para esses jogos? Peguei a questão de mercado asiático. Como assim? Últimos 5 jogos do Liverpool contra a equipe do Southampton, Liverpool vem de 5 vitórias seguidas e os 5 jogos que ele venceu foi por 2 gols de diferença. Venceu em 2021 por 2-0, 2021 por 4-0, em 2022 3-1, em 2024 3-0 e em 2025 no mês 3 aqui, que foi pela Premier League aqui ainda na temporada passada, 28ª rodada, meteu 3-1 no Southampton, cara. Então o Liverpool claramente é favorito para vencer por 2 gols de diferença. Por isso que eu peguei o asiático -1 Liverpool. Pro Liverpool ganhar por 2 gols de diferença e caso ele ganhe só por 1 golzinho de diferença, a aposta é devolvida. Isso mesmo, é anulada a odd do Liverpool. Olha que legal. Então mesmo que o Liverpool, vamos supor, aconteça a zebra do Liverpool ganhar só de 1 golzinho só de diferença, a gente não leva a head. A mesma coisa o jogo do Chelsea que ainda não enfrentou a equipe do Lincoln City, no caso o Lincoln, é a primeira vez que eles vão se enfrentar, e para esse jogo eu peguei asiático -1 Chelsea, é a mesma coisa do jogo do Liverpool. Chelsea tem que ganhar por 2 gols de diferença, e caso aconteça a zebra dele ganhar, vamos supor, por 1-0, 2-1, 3-2, a aposta é anulada, a odd do Chelsea é devolvida. E juntando esses 2 jogos do Chelsea e do Liverpool, a gente tem um bilhetinho simples e fácil com odd de 1.51. O bilhete mais fácil do dia é esse aí, cara, bem simples e bem tranquilo de dar win, ok? Meu placar exato pro jogo do Liverpool versus Southampton é 3-0 Liverpool, e o jogo do Chelsea versus Lincoln City
City é 3-0 também, Chelsea aí para meter 3-0 no Lincoln City. Então ambos os jogos os favoritos ganhar por 3-0 aí. Esse é meu placar exato, hein? Bilhetinho com odd de 1.51. Asiático -1 Liverpool, para ele ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Se ganhar por um só, é devolvida a aposta. A mesma coisa no jogo do Chelsea, Asiático -1 Chelsea, ok? Então bilhetinho com odd de 1.51 e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Copa da Liga Inglesa, a gente tem mais 2 jogos de 2 times, no caso 3 da Premier League, da primeira divisão. A gente tem o Fulham jogando contra o Cambridge United e temos o clássico Wolverhampton versus Everton. Olha que jogão, cara, Wolves versus Everton aí. Vamos falar primeiro sobre o jogo do Wolves. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over e meio. Olha que loucura, no caso os últimos 4 confrontos mais recentes. Na casa do Wolves mesmo, todos os últimos 5 bateu a linha de over e meio. Então é jogo para gols? É, mas como é Copa da Liga Inglesa, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas um mercado que eu achei bem favorável é o mercado de escanteios e finalizações na partida. Os últimos 5 jogos entre eles, na casa do Wolverhampton, todos saíram pelo menos 20 finalizações. Então a média é pelo menos 22 finalizações aí no jogo. Por isso que para essa partida eu peguei para sair 20 finalizações no mínimo e menos de 15 escanteios na partida. E o jogo do Fulham versus a equipe do Cambridge United, aproveitando que o Fulham vai jogar dentro de casa e jogando em casa não perde a 5 jogos. E o confronto mais recente entre ele e o Cambridge foi jogando em casa, onde ele perdeu por 3-1 em 2019. Foi um amistoso. Eu acredito que saia 2 gols tranquilamente aí nessa partida do Fulham. Por isso que eu vou buscar o over 1,5 na partida do Fulham e o jogo do Wolverhampton versus a equipe do Everton, o mercado de finalização. Over 19,5 finalização para sair no mínimo 20 finalização e under 15 escanteios, para não sair 15 cantos na partida. Bilhete com odd 1.52. Meu placar exato para esse jogo do Everton versus a equipe do Wolverhampton é empate, vai ser 1-1, é meu placar exato aí, acredito que termine empate, termine 1-1. E o jogo do Fulham versus a equipe do Cambridge United, vou chutar 2-1 Fulham, porque o Fulham jogando em casa vem bem, o Cambridge United fora de casa dá um sustinho em alguns times, acredito que pelo menos ambas marcas batem. Então vamos de 2-1 Fulham, meu placar exato, e o jogo do Wolverhampton versus Everton, empate, vai ser 1-1. Então bilhetinho bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a La Liga, a gente tem 2 jogos espetaculares. Temos aqui o Sevilla enfrentando o Vila Real e temos o Atlético Bilbao enfrentando o Girona. Para esse jogo do Girona versus Atlético Bilbao, eu não peguei gols, apesar dos últimos 5 jogos deles ter batido a linha de over e meio. Eu peguei cartões, peguei para sair no mínimo 3 cartãozinhos nesse jogo, pois os últimos confrontos entre eles, essa linha de cartões bateu tranquilamente. Teve jogo que bateu até no primeiro tempo, saiu 3 cartões no primeiro tempo. Por isso que eu vou buscar o over 2,5 cartões nessa partida do Atlético Bilbao e Girona. E o jogo do Sevilla versus Vila Real, peguei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, pois os últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5, então daria pra gente pegar esse over 1,5 tranquilamente. Na casa do Sevilla mesmo, os últimos 5 jogos o Sevilla marcou em todos, e 4 deles bateu a linha de over 1,5. Por isso que eu vou pegar para sair um golzinho na partida e pro Sevilla não meter 3 gols no Vila Real. O Vila Real que atualmente está na 3ª colocação com 10 pontos, tá lutando ponta a ponta com Barcelona e Real Madrid. Começou muito bem o campeonato a equipe do Vila Real, e os últimos jogos entre eles e Sevilla, o máximo que o Vila Real tomou foi em total 2 gols, apesar de ter perdido alguns jogos pro Sevilla, o máximo que tomou foi 2 gols aí contra a equipe do Sevilla.
Sevilha. Então por isso que a gente vai buscar um golzinho na partida, independente de quem seja, pode ser do Vila Real ou do Sevilha, e colocamos aqui pro Sevilha não meter 3 gols no Vila Real. Para essa partida, aproveitando a boa fase do Vila Real contra o Sevilha aqui, confronto duro, confronto difícil, eu vou de 2-1 Vila Real, meu placar exato contra a equipe do Sevilha. Então Vila Real para vencer por 2-1. E o jogo do Atlético Bilbao versus a equipe do Girona, Atlético Bilbao que é favorito para vencer essa partida, vem no total de 1, 2, 3, 4 vitórias contra a equipe do Girona. Eu vou de placar exato 2-0 Atlético Bilbao, hein? O bilhetinho tá com odd 1.51, tá favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela La Liga, a gente tem nosso querido Espanhol enfrentando o Valência. A gente que falou do Vila Real que começou bem o campeonato, o Espanhol tá empatado com a equipe do Vila Real em pontos, tá na 4ª colocação com 10 pontos e vai pegar o Valência que tá na 11ª colocação. Eu fiz um bilhetinho só pra esse jogo, hein? Últimos 5 jogos entre eles foram no total 5 empates seguidos, eu não tô brincando. Os últimos 5 jogos vêm de 5 empates consecutivos. De 2022 pra cá só teve empate e todos com gols, isso mesmo. Em 2022 na casa do Espanhol, empate de 1-1. Novamente em 2022 na casa do Espanhol, 2-2. Em 2023 na casa do Valência, 2-2. Em 2024 na casa do Espanhol, 1-1. E agora em 2025 no mês 4 aqui na temporada passada, 1-1 na casa do Valência, ok? Só vem de empate aí os últimos jogos. O Espanhol começou muito bem, vem de 5 vitórias seguidas, 6 no caso, 6 vitórias seguidas em casa aí, e o Valência vem de 3 derrotas seguidas fora de casa. Para essa partida é bem favorável a gente buscar a vitória da equipe do Espanhol. Poderíamos pegar um 2-1, 3-1, mas do jeito que os empates está dando bom, a gente vai buscar empate, hein? Mas antes, bora falar sobre o bilhete. Para esse jogo, aproveitando que os over 1,5 bateu em todos os últimos 5 jogos e aproveitando que o Espanhol não perde há mais de 5 jogos desde 2018, jogando em casa, até esse exato momento ele não perdeu para a equipe do Valência. Por isso que vão buscar uma dupla hipótese Espanhol e mais de 0,5 gols na partida, para sair pelo menos um golzinho e para a equipe do Espanhol não perder para o Valência. Então mesmo que termine empate com gols, a gente garanta esse win, hein? Então bilhetinho com odd 1.55, dupla hipótese Espanhol, ou a famosa chance dupla Espanhol e mais de 0,5 gols na partida aí, odd 1.55. E meu placar exato, já que tá dando muito bom aqui na questão de empates com gols, eu vou chutar 1-1 Espanhol e Valência, hein? Mas eu tô com o pezinho atrás, eu tô querendo pegar uma vitória do Espanhol, pois jogando em casa 6 vitórias seguidas é legal, e ele começou bem o campeonato, mas eu vou ir pelas estatísticas, 5 empates seguidos é bizarro, cara, é bizarro, e o mais bizarro é que são 5 empates com gols. Então por isso que eu vou buscar placar exato de 1-1 entre Espanhol e Valência. Então bilhete bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. E continuando pela La Liga, a gente tem nosso querido Real Madrid, o atual líder da competição, com 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, 10 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Ele tem a melhor defesa da competição, o melhor ataque é o do Barcelona com 16 gols. O Real Madrid tá imparável, vai enfrentar a equipe do Levante, o Levante que tá na 16ª colocação, só tem 4 pontos aí, mas tem 9 gols marcados e 9 gols sofridos, então a equipe do Levante não tá de brincadeira. O último confronto entre Real Madrid e Levante foi em 2022, onde o Real Madrid meteu nada mais nada menos que 6-0 jogando em casa. Que loucura! E quando foi enfrentar o Levante em 2021 na casa do Levante, empatou 3-3 aí, que foi pela 2ª rodada. Para esse jogo o Real Madrid é favorito, vem de 3 vitórias seguidas
partidas fora de casa. A única derrota aqui nos últimos 5 jogos fora de casa foi contra o PSG pelo Mundial de Clubes, onde tomou 4-0. Então o Real Madrid é muito mega favorito para vencer esse confronto contra o Levante. Por isso que a gente vai buscar vitória seca do Real Madrid, mais de 5,5 cantos. Essa linha vem batendo tranquilamente e para sair 2 escanteios no primeiro tempo, independente de quem seja, hein? Então vitória seca do Real Madrid para sair 5,5 cantos na partida e pelo menos 2 escanteios no primeiro tempo. Odd 1,50. E meu placar exato para essa partida, eu vou chutar 2-0 Real Madrid para ele vencer sem tomar gols da equipe do Levante. Então bilhetinho bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Série B do Brasileirão, a gente tem a equipe do Novo Horizontino enfrentando o Paysandu. Pense no jogão, hein? As odds estão parelhas aqui. O Paysandu tem um pouquinho de favoritismo, pois vai jogar em casa, de acordo com as casas. Mas na minha percepção, o favorito para essa partida é o Novo Horizontino, pois a equipe do Paysandu tá na lanterninha da Série B, com apenas 22 pontos. Mesmo se ganhar do Novo Horizontino, o Paysandu não sai da lanterna, cara. Ele só vai a 25 pontos e o 19º colocado, que é o Volta Redonda, tem 27 pontos. O Paysandu, para conseguir sair da zona de rebaixamento, precisa de mais de 8 pontos aí, pois o América é o primeiro time fora da zona e tem 30 pontos aí. Então a situação do Paysandu não tá fácil. O Novo Horizontino atualmente tá na 4ª colocação, precisa vencer, pois ele pode cair até para a 7ª colocação caso o Cuiabá, Chapecoense e o Atlético Paranaense vençam seus jogos. Então o Novo Horizontino precisa manter aí sua vaga no G4, ok? Últimos jogos entre Paysandu e Novo Horizontino só tem 3 confrontos. Foi em 2024 e o mais recente aqui no primeiro turno aqui, que foi na casa do Novo Horizontino. Em 2024, pela Série B passada, na 18ª rodada, o Novo Horizontino meteu 3-1 na equipe do Paysandu na casa do Paysandu, e quando foi jogar em casa empatou 1-1. E nesse primeiro turno aqui dessa nova temporada, ele venceu por 3-1 a equipe do Paysandu. Então é jogo pro Novo Horizontino marcar, e foi isso que eu peguei para essa partida. Peguei para a equipe do Novo Horizontino marcar contra o Paysandu, para sair 2 escanteios no primeiro tempo e para sair no mínimo 6 escanteios na partida. O bilhete tá com odd 1,50. Meu placar exato, mesmo as casas dando o Paysandu como favorito para a partida, eu vou chutar 2-1 Novo Horizontino. Acredito que o Novo Horizontino tem time para vencer a equipe do Paysandu. Então vou de placar exato 2-1. Nosso bilhetinho tá bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, a gente tem pela Sul-Americana Flusão versus Lanús, e temos aqui o Racing enfrentando o Vélez Sarsfield pela Libertadores, ok? Para esse jogo do Racing versus a equipe do Vélez, eu busquei para sair um golzinho, pois os últimos 4 jogos entre eles saíram pelo menos um golzinho, e na casa do Racing, todos os últimos 5 jogos entre eles e o Vélez Sarsfield, todos bateram a linha de over 1,5, e o Racing vem de 5 vitórias seguidas contra o Vélez, isso mesmo, 2-1, 2-0, 2-0, 2-1 e 3-1 aí. E os últimos 5 jogos do Racing em casa, pela Liga Argentina e pela Libertadores, todos os jogos aqui bateram a linha de over 1,5. Então é confronto para sair no mínimo um golzinho na partida, e eu peguei 3 finalizações no primeiro tempo a favor da equipe do Racing aqui, ok? Principalmente que o primeiro jogo o Racing conseguiu o feito de ganhar do Vélez na casa do Vélez Sarsfield. Claro que são 2 times argentinos, então é tudo do mesmo país, mesmo assim é difícil ganhar fora de casa, não é fácil não, principalmente numa competição difícil que é a Libertadores. E o jogo do Fluminense, eu peguei pro Flusão marcar, pois precisa marcar, ok? Pois perdeu o primeiro jogo por 1-0, tomou um golzinho no finalzinho, um gol extremamente besta, um gol extremamente
por falta de atenção aí, faltando poucos minutos pro final do jogo, um vacilo, um contra-ataque foi fatal. A equipe do Lanús foi lá e venceu jogando em casa. E agora só precisa segurar no Maracanã. Mas o Flusão no Maracanã não é fácil não. Contra o Bahia mesmo, o Bahia foi tentar segurar o jogo e tomou 2-0. O Fluminense se classificou sem levar pros pênaltis. Mas para esse jogo contra o Lanús, eu acredito que vai ser um jogo difícil demais. Por conta que os argentinos param muito o jogo, fazem muitas faltas e com isso o jogo fica mais parado do que rolando. Isso atrapalha bastante. Então para essa partida eu peguei o que? Mais de 0 gols na partida, para sair um golzinho da equipe do Flusão e mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo, para o Fluminense finalizar pelo menos 5 vezes aí. Fluminense, quando precisa do resultado, finaliza bastante. Contra o Bahia, Fluminense finalizou 5 vezes aí na partida. Contra o América de Cali, na partida não, contra o Bahia foi 5 vezes só no primeiro tempo, hein? Contra o América de Cali foram mais de 9 finalizações só no primeiro tempo. Então é jogo pro Fluminense finalizar bastante no primeiro tempo e pro Flusão marcar. Então bilhete com odd 1.53, Flusão para marcar aí contra a equipe do Lanús e para meter 5 finalizações no primeiro tempo. E o placar exato para essa partida eu vou de 1-0 Flusão. Eu acredito que vai ser um jogo difícil e esse jogo vai para os pênaltis, hein? E o jogo do Racing versus Vélez Sarsfield, eu vou chutar 2-1 Racing, pois o Vélez vai ter que sair precisando aí marcar contra a equipe do Racing, precisando levar para os pênaltis, vai ter que sair, vai abrir jogo e com isso o Racing em casa é muito chato, vem de 5 vitórias seguidas em casa contra a equipe do Vélez, então eu vou chutar 2-1 Racing, para ele vencer a equipe do Vélez aí, ok? Então bilhetinho com odd 1.53, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, assistir o vídeo até o final, comenta aí o que acharam dos bilhetes, se tá legal ou não tá, comenta aí se a gente acertou os placares exatos aí que vocês gostaram, deixa nos comentários, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.